pela ocasião da 58ª Assembleia Geral da CNBB ao povo brasileiro. O que os nossos bispos do Brasil nos escreve? Por isso queremos, a pedido dos bispos do Brasil, encaminhar essa carta a todas as paróquias do Brasil com a mensagem dos bispos para todos nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Mensagem da 58ª Assembleia Geral da CNBB ao povo brasileiro. Esperamos novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Movidos pela esperança que brota do Evangelho, nós, bispos do Brasil, reunidos de modo online, na 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, de 12 a 16 de abril de 2021, neste grave momento, dirigimos nossa mensagem ao povo brasileiro. E expressamos a nossa oração e a nossa solidariedade aos enfermos, às famílias que perderam seus entes queridos e a todos os que mais sofrem as consequências da Covid-19. Na certeza da ressurreição, trazemos em nossas preces, particularmente aos falecidos. Ao mesmo tempo, manifestamos a nossa profunda gratidão aos profissionais de saúde e a todas as pessoas que têm doado a sua vida em favor dos doentes, prestado serviços essenciais e contribuindo para enfrentar a pandemia. O Brasil experimenta o aprofundamento de uma grave crise sanitária, econômica, ética, social e política, intensificada pela pandemia, que nos desafia, expondo a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira. Embora todos sofram com a pandemia, suas consequências são mais devastadoras na vida dos pobres e fragilizados. Essa realidade de sofrimento deve encontrar eco no coração dos discípulos de Jesus. Tudo que promove ou ameaça a vida diz respeito à nossa missão de cristãos. Sempre que assumimos posicionamento em questões sociais, econômicos e políticos, nós o fazemos por exigência do Evangelho. Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência instaurada. Louvamos o testemunho de nossas comunidades na incansável e anônima busca por amenizar as consequências da pandemia. Muitos irmãos e irmãs, bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, cristãos leigos e leigas, movidos pelo autêntico espírito cristão, expõem suas vidas no socorro aos mais vulneráveis. Com o Papa Francisco, afirmamos que são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres e enfermos. As iniciativas comunitárias de partilha e solidariedade devem ser sempre mais incentivadas. É tempo de cuidar. Somos pastores e nossa missão é cuidar. Nosso coração sofre com a restrita participação do povo de Deus nos templos. Contudo, a sacralidade da vida humana exige de nós sensatez e responsabilidade. Por isso, nesse momento, precisamos continuar a observar as medidas sanitárias que dizem respeito às celebrações presenciais. Reconhecemos agradecidos que nossa família tem sido espaço privilegiado
da vivência da fé e da solidariedade. Elas têm encontrado nas iniciativas de nossas comunidades, através de subsídios e celebrações online, a possibilidade de vivenciarem intensamente a igreja doméstica, unidos na oração e no cuidado pela vida. Superemos esse momento. Na sociedade civil, os três poderes da República têm, cada um na sua especificidade, a missão de conduzir o Brasil nos direitos da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado. Isso exige competência e lucidez. São inaceitáveis discursos e atitudes que negam a realidade da pandemia, desprezam as medidas sanitárias, ameaçam o Estado democrático de direito. É necessária atenção à ciência, incentivar o uso de máscara, o distanciamento social e garantir a vacinação para todos, o mais breve possível. O auxílio emergencial, digno e pelo tempo que for necessário, é imprescindível para salvar vidas e dinamizar a economia, com especial atenção aos pobres e desempregados. É preciso assegurar maiores investimentos em saúde pública e devido à assistência aos enfermos, preservando e fortalecendo o Sistema Único de Saúde, o SUS. São inadmissíveis as tentativas sistemáticas de desmonte da estrutura de proteção social no país. Rejeitamos energicamente qualquer iniciativa que tende a desobrigar os governantes da aplicação do mínimo constitucional do orçamento na saúde e na educação. A educação fragilizada há anos pela ausência de um eficiente projeto nacional, sofre ainda mais no contexto de pandemia, com sérias consequências para o futuro do país. Além de eficazes políticas públicas de Estado, é fundamental o engajamento no Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Preocupa-nos também o grave problema das múltiplas formas de violência disseminada na sociedade, favorecida pelo fácil acesso às armas. A desinformação e o discurso de ódio, principalmente nas redes sociais, geram uma agressividade sem limites. Constatamos com pesar o uso da religião como instrumento de disputa política, justificando a violência e gerando confusão entre os fiéis e na sociedade. Merece atenção constante o cuidado com a casa comum, submetida à lógica voraz da exploração e degradação. É urgente compreender que um bioma preservado cumpre sua função produtiva de manutenção e geração da vida no planeta, respeitando-se o justo equilíbrio entre produção e preservação. A desertificação da terra nasce da desertificação do coração humano. Acreditamos que a liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la a serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social e mais integral. É cada vez mais necessário superar a desigualdade social no país. Para tanto, devemos promover a melhor política, que não se submete aos interesses econômicos e seja pautada pela fraternidade e pela amizade social, que implica não só a aproximação entre grupos sociais distantes, mas também a busca de um renovado encontro com os setores mais pobres e vulneráveis. Fazemos um forte apelo
a unidade da sociedade civil, igrejas, entidades, movimentos sociais, todas as pessoas de boa vontade, em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Assumamos com renovado compromisso iniciativas concretas para a promoção da solidariedade e da partilha. A travessia rumo ao novo tempo é desafiadora, contudo, temos a oportunidade privilegiada de reconstrução da sociedade brasileira sobre os alicerces da justiça e da paz, trabalhando o caminho da fraternidade e do diálogo, como nos animou o Papa Francisco. O anúncio pascal é um anúncio que renova a esperança nos nossos corações. Não podemos dar-nos por vencidos. Com a fé em Cristo ressuscitado, fonte de nossa esperança, invocamos as bênçãos de Deus sobre o povo brasileiro, pela intercessão de São José e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Brasília, 16 de abril de 2021. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais, presidente da CNBB. Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente. Dom Jaime, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente. Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, secretário-geral da CNBB. Então esta é a carta de todos os bispos do Brasil, dirigida ao povo de Deus, nesse tempo de pandemia, sofrimento, politização de tudo que está aí. Esta é a posição da nossa igreja, dos nossos bispos, para todos nós, que nós continuemos em defesa da vida.